Esse é o slogan da campanha à presidência registrada dos candidatos Lorena Peixoto e Pedro Mascarenhas Neto, presidente e vice, respectivamente, na chapa. A doutora Lorena é atual vice-presidente da OAB Subseção Feira de Santana e vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Bahia. Doutora Lorena é especialista em Direito e Processo do Trabalho, Famílias e Consumidor, coordenadora do curso de Direito da Unifam, Centro Universitário Nobre em Feira de Santana, e também docente. E é com ela que a gente conversa agora. Está acompanhada aqui também do Rafael Pitomba, atual presidente, né? Do mandato atual. E eu lembro de um encontro breve que tive com o Rafael, acho que algo em torno de um mês atrás, né? E eu questionava, né, sobre essa questão da eleição. Ele falava, não, dessa vez vai Lorena, né? Lorena vai como a candidata a presidente. Doutora, bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Eu queria falar justamente sobre isso, né? A motivação da sua candidatura. É natural até, muitas vezes, quem está exercendo o mandato tentar uma reeleição, mas vocês fizeram diferente dessa vez, né? Você é vice-presidente, né? Tenta agora a presidência. O Rafael, obviamente, também deve estar te apoiando, não à toa está aqui também presente no estúdio. Fala um pouco pra gente da motivação da sua candidatura para o OAB Subseção Feira de Santana. Bom dia, bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dilson, Miro, Ana Paula. Bom dia a todos os ouvintes do programa Bom Dia Feira. Muito obrigada pelo espaço. A gente sempre agradece esse contato, a gente sempre agradece esse espaço, a oportunidade que nós temos de falar um pouco sobre a nossa atuação, falar um pouco das atribuições, falar um pouco do papel e da importância da OAB no cenário social e não apenas na classe dos advogados e das advogadas. Rafael, ele assumiu dá um bom dia, meu amigo, também parceiro, Rafael Pitomba, que está aqui também do meu lado. Quando o Rafael ele assumiu, em verdade, no período da pandemia, né? Quando então o presidente, à época, ele se afastou para alçar outros voos, então ele veio assumindo a presidência. Então, quando teve as eleições de 2021, ele obteve esse êxito, né, em uma eleição bastante disputada, na qual eu estava já como candidata a vice-presidente, e fizemos uma gestão, ouso dizer, com muita dedicação. Trabalhamos efetivamente em prol da classe, em prol da valorização de todos os colegas advogados e advogadas. Então, realmente foram 3 anos, está sendo, Fernando, 3 anos de muito trabalho. E essa minha posição na condição de candidata à presidência foi algo construído com muita naturalidade, né? Rafael hoje está compondo a chapa União pela Advocacia, com Daniela Borges e Hermes Hilarião em Salvador, na Seccional Bahia. Ele está vindo na chapa como secretário adjunto, isso mostrando a importância e relevância de Feira de Santana no cenário baiano da advocacia e mais, mostrando o quão foi e está sendo árduo e efetivo todos os trabalhos em prol da classe aqui da Subseção de Feira de Santana. É reconhecimento do trabalho que Rafael vem desenvolvendo, e é por isso que ele está compondo, né, a chapa em Salvador, e não seria diferente aqui em Feira de Santana, né? Todos que estão compondo a chapa OAB Avança Mais são colegas advogados e advogadas que pese também têm outras atribuições, como professores, como eu, coordenadora, sejam empreendedores também. Eles são advogados. Nós todos somos advogados e advogadas que efetivamente trabalham, que vivem da advocacia, que conhecem as angústias, os desafios que é o ser advogado, ser advogada. Mas acreditamos que um processo de muito diálogo, de muitas lutas, conseguimos alcançar muitos direitos, muitas garantias, muitas benfeitorias em prol da classe da advocacia. Bom, a gente tem visto na gestão de vocês uma presença muito marcante da mulher. Primeiro, você como vice-presidente, inclusive chegou a assumir, né, por uma vez, no momento que o Rafael se licenciou, para que simbolicamente isso de fato acontecesse. Foi no Dia da Mulher? Salve engano, no Dia Exato. da Mulher, né? No Dia da Mulher.
E a gente tem visto nas ações, né, da subseção da OAB Feira de Santana a presença muito da mulher e também a luta do espaço da mulher nesse sentido, né? Seja nas lutas da violência contra a mulher, que é uma luta constante, né? E seja também da presença feminina na advocacia. Se eleita for, isso deve ser uma marca também da sua gestão, a presença da mulher, começando pela presidente. Como é que deve ser o perfil da presidente Lorena, se eleita for para o próximo triênio, né? Triênio. Fernando, existe uma máxima que eu carrego comigo, que é quando uma mulher ela se eleva, todas as outras mulheres se elevam juntas. E esse é o mesmo sentimento se do contrário fosse, né? Quando existe uma violência direcionada à mulher, todas as mulheres saem também violentadas. Então, compreender que esse espaço, e uma vez eu vindo alcançar, e haverei de alcançar essa vitória junto com a OAB Avança Mais, isso é mais que um compromisso. Isso é uma realidade que já está acontecendo, como bem você pontuou. E muito me honra saber que essa gestão, ela é marcada por várias primeiras vezes. Foram muitas primeiras vezes que Rafael Pitombo e toda a sua diretoria trabalhou para que nós pudéssemos dar espaço, voz e vez àquilo que por vezes foi silenciado, e sobretudo com relação ao espaço da mulher. Não apenas da mulher, mas também da mulher. Aqui eu gostaria de trazer um recorte, que nós temos 52 anos de OAB Subseção Feira de Santana, mas eu não fui a primeira mulher a estar ocupando a diretoria. Isso é importante, a gente tem de lembrar de todas as mulheres que nos antecederam, que honraram o seu nome, que honraram o seu trabalho e que pavimentaram esse caminho para que hoje eu pudesse estar aqui falando com muita tranquilidade, me sentindo totalmente em casa, que é advogar e estar na OAB, em um contexto de gestão, num contexto de direção, porque, de fato, foram elas que foram abrindo esses caminhos e tentando naturalizar. Hoje, nós contamos com mais de 50% de colegas advogados inscritos nos quadros da ordem, mostrando uma realidade totalmente de inclusão. Então, ter essa mulher à frente no contexto de classe, no contexto institucional, transcreve em verdade o que é representatividade em razão do trabalho. Não estamos aqui falando de representatividade tão somente pelo fato de sermos mulheres, mas estamos falando de representatividade pelo fato de sermos mulheres e termos tido a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de mostrarmos as nossas capacidades, as nossas habilidades e mostrar à sociedade, porque nós funcionamos como porto e farol, sim, para mostrar que a mulher ela pode e deve estar onde quer que ela queira. Bom, uma dificuldade corriqueira, né, dos advogados, de modo geral, aqui na Bahia, é a questão da celeridade nos processos, né? A própria estrutura do judiciário baiano. Eu lembro que eu falei aqui, pelo menos com 3 presidentes sobre esse assunto, né? O Pedro Mascarenhas, que inclusive é pai do Pedro Neto, né, que é seu candidato a vice, o Marcos Carvalhal, com o próprio Rafael Pitombo, sobre essa dificuldade grande que muitas vezes até desmotiva mesmo o próprio advogado, né? Não ter celeridade no processo, processos que se arrastam por longos anos, e aí muitas vezes cai sobre o advogado, para quem não entende muito, né? O cliente acaba cobrando muito o advogado, sendo que o problema é muito do judiciário. Como a OAB pode ajudar nesse sentido? Como a OAB pode ajudar com essa cobrança para que o judiciário baiano tenha mais celeridade nos processos? E aí eu quero incluir também o próprio Rafael Pitombo na conversa, afinal de contas é atual presidente também e sabe dessa dificuldade, né? Acredito que isso deva chegar muito até vocês lá. Primeiramente, muito bom dia a todos. Dilson, doutor Dilson, né, que é nosso colega advogado também, Fernando, Ana, Miro, prazer, é grande sempre estar aqui falando para vocês. Essa é uma questão muito cara para a gente da OAB, né? Não só no contexto de feira, mas no contexto estadual da Bahia. Essas dificuldades que você mencionou, elas perpassam a Feira de Santana, né? São dificuldades que a gente encontra por toda a Bahia, especialmente naquelas comarcas mais distantes, né, dos grandes centros. Feira ainda está próxima à capital, Feira ainda é uma cidade grande, conta com menos problemas do que essas cidades menores, mas ainda a gente vê um reflexo de um sucateamento do judiciário que é histórico,
né? A gente não está falando aqui de nenhuma novidade em relação à morosidade da justiça. E eu sempre tenho dito que as lutas travadas pela OAB ao longo desses últimos anos, elas foram cruciais para a situação não estar ainda pior. Porque isso aí eu posso te dizer com toda tranquilidade, tanto da seccional quanto da nossa gestão aqui em Feira de Santana, que a nossa cobrança e o nosso diálogo com o tribunal é constante, né? Mensalmente estamos lá no tribunal com a presidente do tribunal, com a assessoria da presidência do tribunal, cobrando nomeação de magistrados para as comarcas, para a Feira de Santana, mas também para as comarcas que compõem a nossa base territorial. Inclusive tivemos com a presidente do tribunal há 2 semanas aqui em Feira, numa reunião em que envolveu, conseguimos lotar o salão do júri de colegas advogados e advogadas que tiveram a oportunidade de falar diretamente com a presidente do tribunal, algo que era impensado em outras épocas, e tiveram a oportunidade inclusive de citar nome de magistrados, de apontar problemas específicos em determinados cartórios, e isso aí a gente reputa como um avanço muito grande. A marca da nossa gestão é sempre buscar construir junto com os magistrados, porque entendemos que temos o mesmo objetivo, que é a prestação jurisdicional para o cidadão, né? Mas obviamente que num cenário de democracia, num cenário democrático, existem muitos momentos em que a gente discorda daquilo que é posto pelo judiciário, e aí a OAB tem tomado também ações enérgicas junto à corregedoria. Vejam que se instalou uma correção extraordinária nos cartórios de imóveis extrajudiciais. Isso decorre também do relatório que a OAB entregou à corregedoria na inspeção. Tivemos problema com atendimento, um problema que é generalizado e foi potencializado com a pandemia por conta do isolamento dos magistrados. Então a gente tem essa dificuldade com o atendimento da advocacia. A OAB Bahia criou o programa, a campanha Atender é Lei, né? No sentido de cobrar realmente. Existe inclusive já a recomendação do CNJ por provocação da OAB. Então, assim, são diversas lutas que a gente vem travando durante esse triênio. Infelizmente, nós, enquanto ordem, não temos o poder da caneta na mão. Gostaríamos muito, Fernando, Dilson, de poder anunciar aqui que vai chegar juiz para tal comarca, que a gente vai ter mais 10 servidores em cada cartório. Esse seria o cenário ideal. Seria muito bom se a gente tivesse esse poder. Infelizmente não temos, né? O tribunal vive também a dificuldade dele orçamentária com o pessoal, mas o papel da ordem vem sendo feito no sentido de sempre estar cobrando melhorias e defendendo especialmente as prerrogativas da advocacia. Nessa última reunião, inclusive, com a presidente do tribunal, a doutora Cíntia, ela informou de que ainda esse ano sairia um edital para escolha de qual empresa fará o processo de concurso público para novos magistrados. Então, diante da veiculação dessa informação, nós temos certeza de que a OAB haverá de ficar insistente, né, no cumprimento dessa promessa. E ao longo desses 2 anos, inclusive, é bom até trazer esse recorte, que nós estávamos em defasagem de quase 340 magistrados em toda a Bahia. Mas ao longo desses 2 anos foram tidos 200 nomeações. Então, hoje, nosso quadro, nosso déficit, em tese, são de 140 magistrados. E nessa última reunião, como há pouco eu falei, ela informou de que haverá vaga para 100 magistrados. Então, perceba que sempre vão ter essas mesmas reclamações. Nossa luta, ela é uma luta constante, ela é desafiadora. Advogar, Sabrá Pinto já dizia, né, que não é uma profissão para covardes. Então, demanda de nós, para além de uma atuação enérgica, muita coragem para não nos acovardarmos diante das dificuldades, né? Mas compreendermos também o cenário que nos encontra. Nós podíamos estar muito pior. Temos muito a avançar. Com certeza, acho que é por isso a proposta da própria chapa. OAB avança mais. Porque compreendemos que ao longo dessa gestão foram feitas muitas ações. Nós tivemos um relatório, nós estamos com um relatório de ações do nosso mandato, e foram muitas reuniões direcionadas diretamente com a presidência, né, do tribunal, com a corregedoria. Foram várias reuniões com todos os magistrados que estão aqui em Feira de Santana e também nas subseções ou nas comarcas que fazem parte da subseção de Feira de Santana. Nós estivemos presentes na inauguração da quarta vara
da quarta vara das famílias aqui de Feira de Santana, com a implantação do cartório integrado. Nós estivemos presentes também na quinta vara dos juizados. Estamos tendo, na verdade, várias inaugurações, inclusive de sedes, ao longo, né, do interior daqui da Bahia e das cidades que fazem parte, salas da advocacia. Então perceba, Fernando, que nós estamos em um cenário em que a luta ela nunca vai acabar. Sempre teremos o que lutar, sempre teremos o que fazer e temos de estar prontos e preparados e sabendo de todos esses desafios. Bom, Feira de Santana tem muito advogado, viu? Muito advogado mesmo. E a gente tem um polo educacional importante aqui na cidade, com vários cursos de direito que fazem também com que todos os anos, né, uma gama de novos profissionais surjam no mercado também. Isso, claro, aumenta a responsabilidade da OAB, que representa a categoria. E eu queria falar justamente sobre isso, né? Como que vocês pensam daqui para frente, claro, o que tem sido feito, mas também o que pensa daqui para frente, no que diz respeito à proteção da categoria, porque à medida que você tem um aumento de profissionais na área, é natural que aumente a concorrência e que problemas possam acontecer por conta disso, né? Problemas éticos, inclusive, na concorrência por clientes. Como lidar com essa situação e qual o tamanho da responsabilidade e da demanda que chega à OAB nesse sentido, né? Porque quanto mais profissional, quanto mais gente, a chance de ter problema é maior também, né? Então, Fernando, a gente tem uma preocupação muito grande com esses colegas que estão chegando. E a gente entende que, para além dessas lutas que Lorena mencionou, por um judiciário melhor, a gente também precisa dar condição desses colegas começarem a atuar. Então é por isso que a OAB tem vários programas para a jovem advocacia de capacitação, de especialização, e aqui eu vou citar um dos nossos projetos de maior sucesso, que fomos a primeira subseção a trazer da capital para o interior, que são as audiências simuladas. Fizemos várias audiências simuladas durante esse triênio, para que o advogado e o jovem advogado e a jovem advogada, que muitas vezes não teve a oportunidade de estagiar, que não aprendeu na faculdade o que é sentar numa mesa de audiência, o lado que senta, a hora que se manifesta, como se portar perante o juiz. Então, trouxemos esses programas de capacitação prática, né? E aí nas áreas criminais, na área previdenciária, na área civil, na área trabalhista. E a audiência simulada mais com magistrados, não eram pessoas fingindo, né? Convidamos magistrados, convidamos membros do Ministério Público, como se fosse uma audiência real. Temos também o programa Doutor Amigo, que é uma marca da nossa gestão, que é um apoio ao jovem advogado que tem dúvidas em relação a determinada área, para que ele não deixe de pegar aquele processo, não deixe de atuar naquele caso que chegou. A gente tem um profissional especializado em que o colega vai entrar em contato para ter essa orientação e de repente também dali surgir uma parceria, oficinas de peticionamento, né, ensinando o advogado da petição inicial na prática até o recurso, todos os requisitos ali, que a gente sabe que na faculdade a gente aprende a teoria, mas na prática nem sempre é igual. Então, assim, são diversas ações, o tutorial dos sistemas judiciários, toda última quinta-feira do mês, a gente tem lá colegas ensinando os jovens advogados que não tiveram a oportunidade de estagiar, de manusear os sistemas da justiça, a aprender a mexer no Projude, a mexer no PROC, no sistema do PJE, tanto da Justiça do Trabalho quanto da Justiça Comum. Enfim, uma série de ações, né, buscando capacitar esse colega que está chegando, para que ele efetivamente não precise aviltar honorários, para que ele também dê valor a esse trabalho, lembrando que o aviltamento é infração ética também, e quando um advogado ele coloca um preço abaixo da tabela, um preço aviltante, um preço baixo, ele acaba prejudicando toda a categoria, né? Ele se desvaloriza, né? E acaba desvalorizando toda a classe. Então essa é uma preocupação nossa, né, de dar instrumento, de dar esse acolhimento a quem está chegando, para que possa atuar da melhor maneira possível. E nessa perspectiva de OAB Avança Mais, compromisso da chapa OAB Avança Mais, expandir ainda mais todos esses projetos e também criar o chamado OAB Impulsiona, que vai ser
é um instrumento pelo qual serão ministrados palestras, cursos de profissionalização, da advocacia de tráfego pago, escritório virtual, atuação nas redes sociais, que é uma realidade e que a gente percebe que muitos colegas advogados e advogadas usam de forma equivocada, mas não necessariamente porque estão infringindo o código de ética, mas por desconhecer a sua regulamentação, né? São muitos os desafios, a lei, né? Os regulamentos, eles estão sofrendo constantes alterações, precisam adequar ao tempo e ao espaço, e é necessário que nós, enquanto ordem, possamos promover tais cursos, tais oficinas. Temos também um projeto de implantação do PAJA no interior, é um projeto de apoio à jovem advocacia. Nós queremos interiorizar o interior, Fernando e Ana. Nós queremos levar aquilo que nós já conseguimos implantar aqui em Feira de Santana, mas que possa alcançar as outras comarcas que fazem parte da subseção de Feira. Bom, e por falar em outras comarcas, eu ia falar justamente sobre isso, né? Feira de Santana é um polo para tudo, numa macro região, eu diria assim, né? Muito além da sua região metropolitana. E na advocacia, como é que tem sido isso e como a OAB Feira de Santana também se relaciona, né, com as outras comarcas? Porque a gente tem, por exemplo, aqui, cidades circunvizinhas, a gente tem advogados em Santo Estevão, São Gonçalo, Conceição da Feira, que vem para audiências em Feira de Santana diariamente, praticamente, né? Que tem clientes por lá e clientes por cá também. Como que a OAB abraça também essa região, a subseção de Feira de Santana abraça também essa região que engloba outros municípios além da nossa própria cidade? Rafa, eu vou aqui antes de você adentrar efetivamente, porque eu sei que é algo que é muito caro para você e não seria diferente para mim, mas é importante que a gente traga que é um compromisso dessa gestão, vai continuar sendo da nossa, e é um compromisso sobretudo de Daniela Borges, que é esse olhar atento ao interior. Desde o registro nos fóruns da existência da sala da OAB, que é um recado, na verdade, não apenas à sociedade, mas ao judiciário, de que a OAB, enquanto instituição essencial e fundamental, ela está ali, ela marca presença. Para além disso, é uma forma de que o advogado e a advogada que transita dessa forma como você trouxe, Fernando, que às vezes mora em uma determinada cidade, mas trabalha em outra, faz essas várias audiências, precisa diligenciar, ele se sinta acolhido pela ordem, ele saber que naquela determinada cidade, em que pese não seja o seu local, o seu domicílio profissional, ele vai ter uma sala que lhe dê todo o suporte para que ele possa desenvolver suas atividades, que ele possa atender um cliente, que ele possa fazer um peticionamento rápido. É por isso que a OAB, ela tem a OAB Conecta, tem a sala do meu escritório, que são espaços para que a advocacia do interior, qualquer outro colega advogado e advogada que esteja passando por tais cidades que engloba a subseção de Feira de Santana, se sintam pertencentes àquele espaço. Esse tema, como Lorena falou, para mim é bastante importante, porque desde que assumi, na verdade, desde que era vice-presidente ainda, e obviamente que não poderia ser diferente depois que assumi a presidência, é uma preocupação muito grande trabalhar também para esses colegas que estão nessas comarcas menores. Porque veja, como eu falei no início, para nós que estamos em Feira, que é uma cidade maior, que nos dá uma condição melhor de trabalho, já é difícil. Agora imagine para os colegas que estão lá em Santo Estevão, em Coração de Maria, em Berimbau, em São Gonçalo, né, as dificuldades são maiores. E a OAB sempre esteve próxima a esses colegas, né, sejam em questões de violação de prerrogativas. Tivemos um caso, inclusive, em Santo Estevão, de violação de prerrogativas, numa segunda-feira, 9 horas da noite, na delegacia, e em meia hora, né, só o tempo da estrada mesmo, tínhamos 6 colegas de Feira de Santana para defender os colegas que estavam lá com problema na delegacia, seja com o diálogo com os magistrados, né, que porventura assumem essas comarcas. Tivemos recentemente em Santo Estevão, que estava com problema com magistrados, extinguindo o processo de forma desordenada, e a gente levou a atuação não só da OAB de Feira, mas também da seccional, que tem caminhado muito junto com a gente aqui, né? Tivemos também a luta por nomeação de magistrados nessas comarcas que estão sem magistrados. Fizemos ainda no finalzinho da gestão passada a campanha Sem Juiz não há Justiça,
porque tínhamos 5 comarcas pertencentes à OAB de Feira sem magistrado titular e conseguimos nomeação, né? Temos hoje 2 comarcas do interior que estão sem magistrado, que é Berimbau e Coração de Maria, que estamos nessa luta para a nomeação de magistrados, para a abertura de editais para que os magistrados venham para essas comarcas, mas como medida paliativa, dou o exemplo lá de Berimbau, nós tivemos reunião com a prefeita Tani Yoshida, que cedeu 3 assessores à escolha do magistrado, remunerados pelo município, para que esse magistrado, que não é o titular, é o magistrado substituto, pudesse ter um suporte, né, dessa assessoria para dar vazão aos processos. Essa foi uma construção feita pela OAB Feira de Santana, juntamente com o município, e diversas outras ações que fizemos em relação a esses colegas que estão na comarca do interior. Então, como Lorena falou, nosso objetivo, o objetivo da próxima gestão, inclusive contando com o meu apoio na seccional, é importante a gente registrar isso. Após 17 anos, Feira de Santana tem a oportunidade de ter um representante na diretoria da OAB Bahia, né? Aí a gente, por que tanto tempo, né, para a segunda maior cidade do estado, para a maior subseção da OAB ter esse espaço, né? Então a gente está tendo essa oportunidade decorrente justamente do trabalho que a gente vem fazendo por toda a advocacia de Feira e região. E ainda eu vou trazer um adendo que, apesar de, por vezes, as nossas maiores questionamentos, as nossas maiores lutas, seja para que tenhamos juízes em todas as varas, ainda assim existe aqueles desafios em que, pese tenhamos esses juízes, tais juízes vêm agindo de forma a violar prerrogativas da advocacia, a inviabilizar o contato do colega advogado, advogada com ele para diligenciar, para poder falar um determinado ponto, determinada demanda que aquele processo carece, para pedir uma atenção especial, seja para poder diligenciar no cartório, expedição de alvará, o RPV. Então, assim, não basta tão somente termos juízes em determinadas, né, nas varas, mas que tenhamos um acervo, instrumento não apenas de pessoal, mas também que possam auxiliar para dar a efetiva prestação jurisdicional. E a OAB, ela tem também esse papel, né? A importância do diálogo para que nós possamos encontrar uma forma de trabalho que conjugue tanto os anseios da advocacia e, portanto, da sociedade, como também do judiciário. Então, além disso, temos esse compromisso, né, de intensificar os diálogos. E existe uma determinada cidade, uma comarca daqui que faz parte da subseção de Feira, que nós já tivemos Santo Estevão, não é, Rafa? Juizado de Santo Estevão. Nós tivemos uma reunião com o magistrado, ele se comprometeu a verificar o posicionamento dele frente a algumas dinâmicas de trabalho, incluindo também decisões. A gente voltou a ter reclamações dos advogados e advogadas local, informando de que ele persiste com o mesmo modus operandi. Então, frente ao nosso diálogo que aconteceu e não obteve êxito, haveremos de tomar as medidas mais enérgicas para que possamos realmente encontrar uma solução. Doutora Lorena Peixoto, doutor Rafael Pitombo, quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente aqui para falar sobre a chapa OAB Avança Mais. Esse espaço também será cedido, né, amanhã, a chapa concorrente, que tem a doutora Flávia Pacheco à frente. E esse é um momento mesmo, né, democrático para a categoria, importante para escolher para o próximo triênio a presidência, né, a chapa que deve estar à frente da OAB Subseção Feira de Santana. Dizer que nossos microfones estão à disposição das 2 chapas, né, incluindo, claro, de vocês. Muito obrigada, Fernando. A chapa OAB Avança Mais, ela tem um propósito de continuar trabalhando em prol da classe. Essa gestão é marcada por muito trabalho. E é muito trabalho realizado não apenas por Rafael, enquanto presidente, Lorena, enquanto vice-presidente, mas é realizado por muitas mãos. Dizer que é uma gestão inoperante, dizer que não tem trabalho, atinge todas as mais de 40 comissões, composta por mais de 20 colegas advogados e advogadas que voluntariamente dão seu tempo, dão seu espaço, dão suas ideias para trabalhar em prol da classe e da sociedade, em prol da valorização do exercício profissional, para que nós tenhamos respeito em todas as instituições, para que consigamos, por exemplo, como foi de iniciativa da subseção de Feira de Santana, da OAB,
o projeto de lei para atendimento prioritário, que foi recentemente aprovado e que está vigente. Então, são lutas como essas travadas que demonstram que a atual gestão tem trabalho, tem ações voltadas não apenas à advocacia, colegas advogados e advogadas, à jovem advocacia, a valorização da mulher advogada. E aqui eu gostaria de trazer um recorte. Nós fizemos a instalação, uma reforma na sala da OAB, no Fórum Filipe Bastos, na qual conta com a sala de acolhimento às mulheres gestantes e lactantes. E o mesmo compromisso estamos firmando aqui para a instalação dessa mesma sala de acolhimento no Fórum da Justiça do Trabalho. Então, essas atitudes demonstram que nós temos trabalho, que nós temos trabalhos efetivos e que nós precisamos avançar ainda mais. Por isso que no dia 19 de novembro, a partir das 9 horas, na sede da OAB, contamos com o apoio irrestrito de colegas advogados e advogadas voltando na chapa OAB Avançar Mais 8686 com Lorena Peixoto e Pedro Neto e Daniel Vitor, Fabiano Vilas Boas e Lísia Mota, e na seccional com a União pela Advocacia com Daniela Borges e Hermes Hilarião e Rafael Pitombo compondo a chapa. Conversamos então com a doutora Lorena Peixoto, né, candidata à presidência da OAB Subseção Feira de Santana na chapa OAB Avança Mais, e Rafael Pitombo, atual presidente, né, que apoia a chapa, que tem no momento, né, a Lorena como presidente, ela é vice-presidente atualmente da OAB Feira de Santana, tendo o Rafael como presidente até o fim do ano. Dilson Barbosa. Ok, Fernando, obrigado, um abraço aí para a chapa